Olá, gente! Estamos começando mais um Não Foi Sorte e hoje eu convidei uma pessoa muito especial que mora aqui no meu coração, que, como eu conheci, foi minha professora e também foi diretora, né? Fiz a direção É porque das montagens, né? eu sou atriz e eu fiz algumas peças ao longo da minha faculdade. Sueli Guerra, essa pessoa incrível, esteve presente durante toda a minha formação, né? Lá na Cal. E aí, antes de eu começar, eu queria dizer um pouquinho da minha admiração por ela, porque esta pessoa é diretora, professora, é mãe, é artista, né? Porque dança, faz um monte de coisa aí que por fora também, dirige. Eu não sei como ela atua também. Dança, coreografa, dirige, joga nas 11, né? Como que ela se multiplica, ou como ela multiplica as horas do dia pra fazer isso tudo, não sei. E tem um filho artistinha também, que é a coisa mais linda, Antônio. Minha melhor obra de arte. Olha! Ai, amei essa frase. Pior que é verdade, né? É verdade. Não se repete. Essa daí é uma relíquia. Ele, né? Esse daí é uma relíquia. O Antônio é um príncipe que já tá aí também atuando pra caramba. Mas vamos falar da Sueli, então. Sueli, queria começar te perguntando... porque eu falei mil coisas que ela faz, né? Mas todas elas se resumem a ser artista, né? Então eu queria te perguntar, pra começar, por que você não desistiu de ser artista? Numa conjuntura assim, nada fácil, né? Eu comecei perguntando isso porque as pessoas desistem muito fácil. E não é difícil desistir. Mas se você pensar bem, não é assim. Eu acho que as pessoas não podem desistir dos seus sonhos, né? Das suas vocações. Eu nunca pensei em desistir. Mesmo num dos momentos mais difíceis, e eles não foram poucos. Eles não foram poucos, é bom falar. Já tive meu momento de não ter dinheiro para comer. E eu passava o dia inteiro com uma média. Para quem não sabe, média, café com leite e um pão com manteiga, tá? Quase todas as pessoas, quase todos os artistas que eu entrevistei falam isso. Olha que loucura. Eu tive um longo período que era minha única refeição por dia era uma média. Era isso aí. Quanto tempo você ficou tomando só esse café com leite? Esse café com leite. Porque como que faz? Mas fiquei meses. Não, mas aí, né, porque assim, o bom é que a nossa tribo artística, né, nossa bolha, a gente vem de um lugar que a gente... Quando você entende o poder da arte, né, e o que ela significa, que é comunicação, que é tocar o outro, atingir o próximo, é impossível você ser um ser humano que não tem empatia. Uhum. Então você acaba trocando com todo mundo. Eu mesmo, hoje em dia, é muito, muito louco isso. Várias pessoas fizeram por mim, nesse quesito, e eu faço direto, assim, sem pensar. As pessoas falam, nossa, Eli, sua casa é um consulado. Todo mundo vai pra sua casa. Porque assim, tá com problema, chegou, falou, não tenho onde dormir, vai lá pra cá. Vai lá. Isso, hoje ainda não comi. Chega aí, tem arroz, feijão, chega aí. Então, assim, eu acho que a gente tem esse lugar pelo simples fato de... Eu não sei quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas é impossível você ser artista, estar nesse lugar e não ter essa empatia com o próximo. E vice-versa, né? Você ser uma pessoa generosa, dadivosa e não entender que a arte tem esse caminho, né? Assim, não sei como. Mas... voltando pro desistir, você falou que foram muitos momentos difíceis. Eu nunca desisti. Eu nunca desisti. Eu não acho que não faz parte da minha personalidade, não faz parte do meu ser. E eu tento passar isso pro Antônio no sentido de que hoje em dia eu percebo que as novas gerações, elas tudo desiste, né? Se não vira sucesso em 2 meses, acabou, vou fazer isso. Se não ganha dinheiro em, sei lá, quanto tempo, não vou fazer isso. Quer tentar por alguns meses só, e aí esquece que uma faculdade dura 5 anos, aí tem estágio. Mas isso em qualquer profissão. Exatamente. Qualquer profissão. Exatamente. É fruto, né? É resultado de trabalho árduo, de dedicação. E no caso da gente... das artes, tem uma coisa que tem altos e baixos. Sim, sempre. Tem altos e baixos, porque a gente mora num país que a gente não tem uma profissão respeitada no sentido trabalhista e social.
mais tratado como entretenimento, né? Não como uma necessidade. E aí, assim, por exemplo, eu fui ter carteira assinada, eu tive carteira assinada acho que quando eu fui do Balé da Globo, um tempão atrás, quando eu fiz umas 2 novelas, mesmo assim era um contrato temporário, né? Um contrato, carteira assinada por tempo de serviço. E agora, há pouco tempo, começaram a assinar minha carteira como professora, embora eu já dê aula há séculos. Porque, de novo, né, a gente vive num país onde as leis não nos favorecem, nem nos respeitam e tal. Então, assim, dá vontade de desistir? Dá. Porque assim, dá. A gente não merece isso, né? Vamos combinar. Mas não dá pra desistir. Porque fazer o quê, né? Assim, se você tem vocação pra isso, se você... Claro... E se você quer muito, porque eu acho que é isso, a gente tem que querer a ponto de não desistir. Porque quem desiste, eu acho que não quer tanto assim, né? Porque na profissão do artista, não é só você ter competência, né, que ninguém chama de talento, carisma, estudo, não é só as competências. Tem que ter vocação na vida, tipo isso. Você tem que ter vocação para não desistir. Entendeu? Tem que estar. A vocação não é para entrar no tablado. A vocação é para você viver disso. É para você saber ouvir não. É pra e você entender que não é normal. Ouvir não é normal. Faz parte. Vamos ouvir um sim, sabe-se lá quando. Mas faz parte. Até... Agora, Lu, tem uma outra coisa que é interessante que você começou falando, que eu tenho várias profissões, né? Dentro da mesma profissão. Isso eu aprendi desde muito cedo. Isso é um toque muito legal, assim. Eu sou louca com conhecimento. Então, tudo me interessa. Tudo eu quero saber. Como boa geminiana, eu sou curiosa. Tudo eu quero saber, como é que faz, o que acontece, como é que entra. Eu tenho essa vontade de aprender. É um tesão mesmo do estudo, sabe? Assim, de, o que mais tem por aqui, o que mais tem por ali, onde mais eu posso achar aquilo e tal. Isso, como é meu, né, assim, da minha personalidade, mas acho que a gente constrói também. Eu fui muito bem educada pelos meus pais, que me incentivaram a isso, né, claro. Tem que ter um incentivo de casa. Eu sempre quis saber muito de tudo. Então, assim, eu era uma bailarina muito pequena. Eu ia pro palco antes de começar o espetáculo, marcação de luz. Eu ficava lá no meu pontinho e daí eu já olhava pro refletor, eu queria saber que refletor era aquele, de onde vinha a luz, se aquele era para iluminar que tipo de coisa. Aí eu olhava pra cabine, aí quando não tinha nada acontecendo, eu ia lá na cabine e falava: moço, isso aqui liga ali com... Entende? Eu era uma criança já com muitos interesses, assim, né? Dentro desse lugar. Isso fez com que eu fosse bailarina, com que eu fosse atriz, com que eu estudasse para ser diretora. Pouco tempo, né? Embora eu já dirija desde 2000, 3, 4 anos, sei lá, eu fiz uma pós-graduação em direção teatral. Porque não pode parar, né? Sim. Assim, então tem esse lugar, né? O tempo todo. Então, acaba que esse período ruim do pão com manteiga, ele durou menos... Não tinha pão, era só café com leite. A média do pão com manteiga, né, passou a virar um pão com manteiga, depois virou com pão com manteiga com queijo, teve o miojo. Nossa, miojo. Mas é isso, porque eu fui abrindo o leque, então me interessava, e aí isso abre porta para você ter mais emprego, mais trabalho. Então, aqui eu trabalho como bailarina, ali eu trabalho como professora de dança, ali eu vou fazer uma ponta, não sei o que, ali eu vou fazer um trabalho como atriz, ali eu vou fazer assistência, né, de direção, depois eu vou dirigir uma outra, as coisas não... Sim. Elas se completam, eu acho que em qualquer carreira, né? Se você tem um pouquinho mais, se você faz um pouquinho mais que a média, né? Porque a média faz só o basicão, né? Acorda, vai trabalhar e volta pra casa. E aí se você tem um pouco mais de interesse, se você estuda um pouco mais, se você busca mais ramificar um pouco, né? O que você faz, isso te dá outras oportunidades. Isso abre muitas portas, né? Aí acabou que aí eu fui, quer dizer, eu não sou só uma coreógrafa de musical. Mas o fato de eu ter formação em dança e em teatro foi muito rápido a entrada para ser uma coreógrafa de musical. Assim como eu já dirigi além das peças da minha companhia, eu tenho uma companhia que chama Seda Ideia, tem 11 trabalhos.
Além das direções desses trabalhos, eu fiz outras direções fora do Rio, inclusive. E ultimamente, nos últimos 2 anos, eu dirigi 2 musicais nacionais que é o que eu amo. Amo falar da nossa história. Mas como é que eu cheguei aqui, né, para dirigir um musical nacional com a Isabela Bicárico e com a Estela Maria Rodrigues, né, Emilinha e Elisete? Por causa disso, porque eu tinha conhecimento como bailarina, como atriz, como diretora, como coreógrafa. Você vai juntando as peças e quando você vê, você vira uma pessoa que pode abrir mais o leque de oportunidade, né? E você vai fazendo nome, né? São Sim. 30, eu comecei... Vai revelar a idade agora. Não precisa... Eu passei de 50, gente. São 32 anos de carreira ou 34 anos de carreira. Eu comecei muito cedo. Começou cedo? Comecei muito cedo. Comecei com 16 para 17 anos, como bailarina, né? Então, é muito tempo mesmo. E também, como eu já era inquieta, como bailarina, bem louca, eu fui do teatro, fiz espetáculo no Teatro Municipal, era do Balé da Oscar e tal, bem clássica e tal, mas como vinha de uma família pobre, eu era boa, né, no meu ofício, eu não conversava, eu fazia espetáculo no teatro, eu fazia no Sargentelli de madrugada, saía correndo do teatro, ia lá pro Sargentelli, só que eu dançava nas pontas, ganhava um cachezinho, fazia comercial, antigamente tinha milhões de comerciais, todos os comercial sempre é o que dava mais dinheiro, né? Comercial e convenção da Coca-Cola, convenção da Antártica, tudo tinha bailarinos. Como é que... Ah, tá, entendi, um evento grande. Né? Sempre final de ano tinha um evento corporativo, e era sempre um show e sempre tinha bailarino. E esses... outro dia eu até vi um comercial, não sei se foi da Caixa Econômica, com um bando de bailarinos dançando, lembrei da gente, porque eu fazia direto, era direto, assim, tinha muito. Na própria TV Globo, que eu fiz, todo domingo, por exemplo, tinha um quadro musical no Fantástico, que era um cantor numa situação X, bailarinos e tal. Então, a gente tinha muito mais. A Globo tinha, né, um corpo de baile e uma orquestra. Não tem mais. Não tem mais. É freestyle agora. Acabou o profissionalismo. Acabou o negócio. Vem aqui, vai dar uma dançadinha ali. Acontece, né? A gente tem que se adaptar. Pois é. Faz outras coisas. Faço. Muito bem. Faço teatro que eu Imagina amo. se dependesse da Globo até hoje. Não. Engraçado que a Globo, embora eu tenha muita gratidão pelo fato de ter vivido muitas coisas na TV, ter me ajudado muitas vezes na vida, eu fiz o remake da Selva de Pedra. E só porque eu fiz o remake da Selva de Pedra, fiz como atriz, né? Só porque eu tive contrato, eu consegui alugar um apartamento, o kitnet no bairro Peixoto. Então, assim, sempre a Rede Globo me ajudou nesses... Eu sou grata, eu sou muito grata. A mesma coisa na Ilha do Furacão. Tava gravando Ilha do Furacão e só porque eu tava gravando tinha uma carteirinha que eu consegui me mudar de apartamento e ter poder provar que eu podia pagar aquele aluguel. Porque ainda são tem os isso. altos. E os baixos, acontece. Teve algum momento assim que você ficou sem trabalhar? Não. Nunca ficou sem trabalhar, né? Não. Já fiquei trabalhando menos e mais, né? Mas na verdade... Mas paradona, assim, hiato total, não, né? Não, nem posso, né? Nem podia, né? Não ia comer, né? Não, tô perguntando isso porque tem muita gente que fica desempregada e aí fica assim, desanimado, deprimido e acha que o telefone vai tocar, fica esperando. E aí o que a gente faz? Não pode esperar. O que você faz? Porque como você falou, você não tem como esperar, eu preciso fazer. E aí? Eu nunca esperei o telefone tocar. Eu sempre tocava antes do telefone. Você foi atrás sempre? Sempre fui atrás. Então, assim, nunca fiquei sem trabalhar. Mas era isso. Eu dava aula, eu dançava. Eu já fiquei, talvez, sem atuar, mas eu tava dando aula. Uhum. Eu nunca fiquei sem nada, nunca fiquei. E quando ameaçava, janeiro, não tem carteira assinada, não tem aula pra dar, eu já tava correndo atrás de alguma coisa, já se preparava, né? Já, eu sempre fui bem organizada pra isso. Planejar e pensar, poxa, se não tiver esse trabalho no mês que vem, o que eu faço? Não vou esperar ficar sem. Não, eu nunca esperei. Chegava dezembro, não tinha nada, eu sabia que o ano letivo pra dar aula, que era o dinheiro fixo,
só vinha em março, eu inventava um curso de férias, aí me juntava com um amigo, falava, o que você vai fazer? Tá de bobeira? Então vamos fazer uma coisa de corpo, teatro, dança. Então eu sempre... Eu tenho um problema que eu falo com as pessoas, bailarinos da minha companhia, morrem de rir. Eu falo, gente, eu tinha que ser a Xuxa. A Xuxa, assim, pra ter dinheiro, sabe? Assim, ter o dinheiro da Xuxa. Porque eu ia fazer um espetáculo, um evento a cada 6 meses, porque eu tenho tanta ideia. Eu só não tenho dinheiro pra realizar. Maravilha. É muita ideia. Se tiver eu tenho muita ideia. O dinheiro não é o problema, gente, é a solução. É que... Pois é, mas no meu caso... Tá sobrando. No meu caso, eu até... A Olivia, que é minha bailarina, é uma das que tá comigo desde o início. Eu sei quem assim, é uma alemã, não é? Ou não é alemã? Não, ela não é alemã, tem cara Essa dele. parte pode cortar aqui, é papo. Ela tem cara dele, mas não é não, uma loura linda. Ué. Tem a alemã e tem a outra, a Silvana então e a Olivia. Mas Silvana é mais nome de brasileiro que... Mas tem a Silvana e a Olivia. A Silvana saiu até. A Olivia fala assim, Sueli, para, eu não aguento. Sossega um pouco. Para, não para e cala a boca, que ela fala assim, você fica falando tudo que você pensa. Aí você não tem dinheiro, o outro vai lá e pega a sua ideia e leva e desenvolve. Então cala sua boca. Cala sua boca. Que ranço desse povo que rouba a ideia do... Mas assim, não tá errado, né? Não é nem roubar a ideia, na verdade tá tudo circulando, né? Assim, não tem como, assim, eu nunca acho que é... Embora eu já tenha tido um plágio, assim... Federal, que não deu pra tirar do coração. Assim, gente, mas é igualzinho a coreografia que eu fiz. Caraca, muita cara de pau, né? Mesmo elemento. Mas isso é um insight também, né? Quando você tem algo muito rico que você quer muito fazer, de repente espera um pouco o momento, porque abre a boca e sai falando pra todo mundo. É falar com as pessoas certas, né? Exatamente. Agora eu aprendi tipo, eu falo com quem eu quero que seja meu parceiro naquilo. Pode ser que a pessoa nem vá ser, porque a vida anda, às vezes um projeto que poderia sair esse ano. Por exemplo, tem um projeto que eu comecei ano passado. Não sei se ele vai sair. Ano passado eu fiz meio que o work in progress dele e tal. Mas eu ainda não tenho nenhum patrocínio pra ele, né? Não tenho nenhuma vendagem, não tenho nada pra ele. Pode ser que ele saia esse ano, mas pode ser que não saia, né? Não sei. E antes eu falava, não, porque eu tô com isso, tô fazendo isso, tô desenvolvendo uma coisa super legal, não sei o que, aquela... E agora eu falo, tô com uma ideia ótima, tô trabalhando uma coisa... Eu fiz lá em Vitória 20 minutos disso. Eu preciso falar, e o quê? Eu falo, então, vai sair. Na hora você vai ver. E se você é alguém que eu quero como parceiro, aí eu falo, poxa, olha que legal, isso, aquilo, ou aquilo outro, eu vou falar disso, a gente tá precisando disso nesse momento, esse é o momento pra gente ter uma reflexão sobre isso e tal. Mas antes não, eu falava tudo o tempo todo pra todo mundo, assim, tinha uma super animação. Era muito animada. Mas eu acho que o lance realmente é a gente se juntar com as pessoas que são balão, né? Que tem as pessoas balão, que levam a gente pra cima, e as pessoas âncora, que arrastam a gente ali, né? E a gente não sai do lugar. Então, a gente fala as coisas para as pessoas que realmente vão crescer com a gente ou que vão nos impulsionar, porque de resto... Isso é engraçado. Eu sou meio irmã Paula nesse lugar, assim. Eu vejo uma pessoa âncora, eu falo, vem cá, filhinho, deixa de ser âncora. Vou te puxar. Dá a mão pra titia, vem e tal. Só que agora, com a maturidade, eu não consigo não fazer mais isso porque é do meu ser. Mas eu falo, vem cá, dá a mãozinha. É mais fácil a pessoa te puxar do que você subir ela. A pessoa não segura a mãozinha direita e fala, amor, desculpa, tô indo. É claro. Então, assim, óbvio. Não, mas realmente, tem uma fase que a gente quer ajudar todo mundo, né? A gente quer... Ups, peraí. Botei o pé. Mas eu queria Queria ajudar todo mundo. Eu continuo querendo, eu tenho esse problema. Mas agora... Eu tinha que ser a Xuxa, gente. Mas a gente quer tudo, eu também quero ser rica. Mas é porque eu tenho certeza que se eu fosse rica, eu ia dar conta do meu dinheiro de uma maneira muito legal. Muito legal nesse sentido, sabe? Porque... que nesse momento você já tá madura pra administrar, né? Mas é muito legal você ter falado sobre isso, porque a gente não tem aula de educação financeira, a gente não passa, né, por essas coisas na escola. E aí quando vem uma grana, muita gente, né, quando pega essa grana, assim, recebe uma grana, deu certo no trabalho, deu certo na vida, gasta tudo. E aí... a coisa não acontece. Isso a vida me deu como ensinamento. Isso é muito legal, porque como eu venho de uma família pobre de dinheiro e rica de cultura, né? E isso foi muito determinante pra mim, assim, porque a gente não tinha realmente grana
Eu não comprava. Não tinha sobrando, né? Tinha... Não, e não tinha mesmo, assim, era aperto. A gente comia carne uma vez por semana, eu tinha que escolher se eu queria presente no meu aniversário ou no Natal. Escolhe aí, filha, não vai dar pros dois. Quando é seu aniversário? Meu aniversário no meio do ano, imagina. No meio do ano meu pai já falava assim, vai querer presente agora ou vai esperar o final do ano? Porque... Já tinha que saber esperar, isso era bom, né? Muito Porém... bom, por isso que eu falo, meus pais me deram uma super educação. Mas eu ia pro teatro todo final de semana. Pro meu pai, a cultura era muito importante. Então, assim, ele não gastava o dinheiro com coisas que não iriam ficar como legado. Obsoleto, né? Deixou o... Então eu tinha uma boneca, não precisava ter 10. Eu tinha uma, tá bom. Uma Suzy, que virou Barbie. Eu nunca tive Barbie, gente. Fala sério, não, também não. Então eu tinha uma. E convenhamos, a nossa sociedade, né, que fica incentivando você dar um monte de boneca pras crianças. E uma coisa de consumo absurda, né? Então, armário assim, de cozinha, loucinha, gente. Tudo óbvio, né? O capitalismo... Mas, assim, eu não fui educada assim. Então, eu não tinha... Eu acho que isso também me ajudou a ser essa pessoa que divide tudo mais tranquilamente e tal. Mas o fato é que, como eu venho de uma família pobre, no sentido financeiro, todas as coisas que eu tive na vida, eu dei um outro valor. Então eu lembro que, cara, eu entrei no Balé da Globo fazendo Vivo Gordo. Meu pai teve que me emancipar para eu poder assinar contrato. Faz tempo, né? Você tinha 16? 16 para 17, 17, por aí. E aí, eu fui pro Balé da Globo, logo depois o Jô Soares saiu da Globo, foi pra outra emissora e tal. Mas, naquela época, ganhar um dinheiro, ter um contrato, era muita grana. E eu lembro que eu tenho uma amiga que hoje é dona de academia, que é minha amiga, comadre até hoje. A gente se separou, depois a gente se reencontrou de novo. Eu segui o lado cênico, e ela era uma linda bailarina também, não sei o quê, dançava comigo lá. Mas ela hoje é dona de academia, dona de escola, seguiu o lado mais acadêmico. Mais empreendedor também, né? Não ia acadêmica, ela gostava de dar aula mesmo, mais do que entrar em cena e tal. Mas nessa época, hoje em dia ela fala isso pra mim, nossa, o que me fez ser o que eu sou hoje, ter a escola e tal, não sei o que, foi uma frase que você falou pra mim no Teatro Fênix, porque a gente gravava no Teatro Fênix. Você não vai lembrar. Eu falei, não vou. Todo mundo ganhava o cachê da Globo e ia gastar. Saía pra beber, claro. Imagina, uma meninada de 17 anos, imagina, todas gatas, saradíssimas. Pô, o mundo aos nossos pés. Eu, como vinha desse lugar, eu me preocupava, você falou de educação financeira e tal, eu me preocupava com o dia de amanhã, porque fui criada a me preocupar com o dia de amanhã. Vai saber até quando esse contrato vai durar. Exatamente. Na época tinha uma coisa que não existe mais, que eram os telefones fixos, que a gente tinha que comprar telefone. Eu lembro disso. Lembra? Assim, vagamente, quando eu era muito pequena, minha mãe tinha. Tinha, pois é. Uma linha, né? Você comprava linha. Você comprava linha, pois é. E eu, olha que maluca, em vez de eu gastar dinheiro, eu comprava linha de telefone, alugava e ganhava um dinheiro a mais. Já era empreendedora, gente. Já estava empreendendo, cara, com seu primeiro contrato, seu primeiro cachê. Meu primeiro cachê, olha isso. Aí a Márcia Simone, que é dona do liceu. Você tava fazendo um negócio escalável, tava multiplicando sua grana. Acabava assim, sei lá. Essa mulher é uma coisa. Mas eu não sou tão boa, eu preciso me associar a alguém que seja bom disso, de administração. Eu tenho ideias, isso que eu falo. Mas eu tenho olha ideias. Você, desde novinha, já pensando como multiplicar o seu dinheiro. Deu certo? Deu, pra sobrevivência deu, mas eu não fui além disso, entendeu? Isso que eu falo. Eu não tenho esse... A Márcia tem isso, por exemplo, essa minha amiga. Porque primeiro salário dela, que ela falou, ei, o que você comprou com o seu salário? Eu falei, telefone. Ela fez, telefone? Eu falei, telefone. Por causa disso, disso e disso. Aí ela fez... Eu gastei o meu todo no shopping. Eu falei, pois é. Gastei tudo no shopping. Ela gastou dela todo no shopping. Aí, a partir disso, ela já começou a olhar de outro jeito. Resultado, ela virou uma grande empresária. Eu não sou empresária, não tenho nada. Mas... Eu, hoje em dia, falo, por que eu não abri o negócio, né? Não fiz esse dinheiro Veja render. bem, tem muita gente que acaba sendo escravo do próprio negócio, né? Porque se você não souber administrar, vai alguém e destrói esse negócio. Você é um pouco mais livre em relação eu acho a que é isso. né? Acho que a minha escolha foi mais pela liberdade do fazer. Até porque tudo me encantava, né? Dirigir me encanta, dançar me encanta, atuar me encanta, coreografar me encanta. Isso tudo realmente me deixa viva, sabe? Isso
isso me deixa viva, do que esse negócio de planilha, organização. Eu tenho as ideias, eu tenho boas ideias, gente. Aí, empreendedores. Mas você pode construir o negócio e aí... Alguém precisa estar do teu lado. Administrar pra você. Te ensinar uma parte e o resto administra. Exatamente. Então vamos, só pra encerrar, acho que esse papo é um papo enorme aí, porque já conheço o Sueli há muitos anos, então assim, a gente vai querer ficar conversando pra sempre, mas se você pudesse resumir um pouco pra mim, por que não foi sorte você chegar... deixa eu falar uma coisa, gente, todos esses musicais grandes, lindos, maravilhosos, nacionais que vocês já assistiram ou não, Suelizinha estava lá na ficha técnica, porque não é mesmo? Uma mulher desse patamar tem que estar nas coisas mais grandiosas desse Brasil. Mas veja bem, por que você... Não, por que... reformulando a pergunta, né? Por que não foi sorte? Eu sei que você já me falou muito de trabalho e tal, mas assim, se você pudesse determinar alguma coisa específica que conseguisse dizer assim, por que não foi sorte chegar até onde você chegou? Óbvio, sempre tem uma pitadinha de sorte em um lugar ali, outro aqui, mas... Você tá no lugar certo na hora certa. No meu caso, eu acho que não é sorte... Não foi sorte mesmo, foi trabalho. E trabalho árduo, trabalho mesmo, assim, incansável. O que eu percebo é que as pessoas se cansam muito. E eu sou incansável. Hoje em dia, me canso, mas é que a pessoa está... Mas eu acho que a gente não vai deixar de cansar. É cansar e levantar de novo. Então, acho que isso, né? Não, e é isso sempre. E a coisa que eu falo muito para os meus alunos é do estudo. Porque o conhecimento te leva à escolha. Quando você não tem conhecimento, você não tem escolha. Você é qualquer coisa. Você é obrigado a estar ali, ficar do jeito que dá. E essa minha curiosidade infantil, né, me levou para um lugar de que conhecimento é um fator de liberdade, né, um fator que abre a porta para você abrir toda e qualquer possibilidade de trabalho. E foi assim. Então eu acho que para mim não foi sorte, foi muito trabalho, porque eu trabalho desde muito cedo. Eu investi nesse lugar. Ser bailarina não é uma coisa... eu vou ali dar 2 dançadinhas 2 vezes por semana. Não é nada fácil, eu sou uma topeira dançando. Não é, não. A formação são 10 horas quase por dia, todos os dias, durante 9 anos da sua vida. A bailarina é um atleta, né? Uma pessoa que precisa treinar todo santo dia mais que a média para fazer uma alta performance. Exatamente. Né? E eu era bailarina de alta performance, assim, em grandes companhias e tal. Mas eu só dancei em grandes companhias porque me dediquei a isso. mais que a média. Porque eu saía da escola, aí todo mundo ia pra casa almoçar, dar uma descansadinha pra estudar, eu já saía da escola direto, comia no carro, fazia coque, passava a tarde inteira, a noite toda numa academia de balé ou na escola de danças, pra depois, só quando eu chegava em casa às 9, 10 horas da noite, que eu ia fazer o dever de casa da manhã. Então, assim... Dormia muito pouco. É um trabalho árduo, é uma dedicação. Tipo, não é moleza. Muito. Não é moleza. Então, tem o retorno disso, né? Que nem você ser músico. Dá pra você ser músico tocando mais ou menos? Não tocando mais ou menos, tem um monte de gente que toca. Muita gente na média aí, né? Então, assim, porque fulano toca em todos os musicais. Mas, cara, o cara se formou numa escola, estuda mais que todo mundo, treina mais que todo mundo. Então, assim, não é sorte. Não é sorte por causa disso. Tem que ter dedicação de conhecimento mesmo e a batalha diária do seu empreendimento em você mesmo, sabe? Aquilo que eu falei, vai chegar dezembro. Eu fiz a Cor Púrpura, reestreou em São Paulo. Agora em janeiro eu não tenho nenhuma peça nova agora. Então se eu não penso nisso em dezembro, como é que eu sobrevivo e sustento meu filho até fevereiro? Né? Aí vou arranjar um curso de férias, vou arranjar esse tipo de pensamento é que a gente tem que ter de organização, que eu também percebo que a gente fala, não, eu sou artista, entrou, não. E é esse tipo de artista que banaliza a profissão, né? Tem que ser sério. E não é um ofício como outro qualquer, que tem que ter pensamento, tem que ter investimento, tem que ter dedicação, e força de vontade, assim, mesmo. Não dá pra... tive um não, tive 2 nãos, tive 3 nãos, desisto, não dou pro negócio. Gente, sim, não faz parte do vocabulário da vida. Muito mais não, né? Muito mais não. Então, assim, isso. Su, fala pra gente alguns desses musicais aí que você já fez, que eu já esqueci de alguns. Os últimos, então, agora tá em cartaz A Cor Púrpura. A Cor Púrpura Linda tá em
Não, São Paulo já acabou. Não, tem São Paulo, tem tá no São Teatro Paulo Net agora, de São Paulo, tá? Volta pro Rio agora, em 2020, no meio do ano, se eu não me engano. Bibi, Uma Vida em Musical, que eu fiz. Bibi foi premiada dessa. Foi super premiado, ganhamos vários prêmiozinhos, foi bem, é bom ter um reconhecimentozinho, né? Aí eu dirigi Elisete a Divina com a Isabela Bicalho, esse eu fiz direção geral. Eu não cheguei a assistir. Foi ano passado, e ano retrasado eu dirigi Emilinha com a Estela Maria Rodrigues, que a gente continua fazendo, fizemos até o final do ano passado no Maison de France. Que é mais? Teve aquele de samba do CCBB também, esqueci o nome. Qual de samba do CCBB? Qual deles? Ai, não vou lembrar o nome. Acho até que o pai dele tava nesse. O Samba Futebol Clube. Era de samba, viu? Mas eu não coreografei. Não? Ué, gente. Não, eu coreografei desse grupo, porque eles são direção do Gustavo Gasparani. Aí eu fiz o Iuí, a Franciaquia, eu fiz Otelo da Mangueira, que era de samba também. Otelo da Mangueira, esqueci o nome agora, que era... Muita coisa. É muita coisa, gente, se eu não anoto... um outro que eu fiz que é maravilhoso, que eu amo, que também tá na área, Malala, a menina que queria ir pra escola. Coisa mais linda. Muito linda, muito legal. Amo, assim... Essa menina é um adulto, né? É um ser humano diferenciado. Então eu fiz alguns do Gustavo Gasparani, o que eu tava falando, que era um que eu esqueci o nome, que era ele e a Soraya Ravelli, que era maravilhoso também. Mas tava nessa leva do Gustavo Gasparani. Depois, o Gustavo começou a trabalhar com o Renato e aí eu fui trabalhar com outras pessoas. E aí, o Samba Futebol Clube foi o primeiro, se eu não me engano, que o Renato fez com ele. Aí ele ficou com o Renato direto. Normal as pessoas vão girando. Né? Essa passagem de pasta, né? Assim, é natural, assim. Então é isso, gente. Acabou, porque a gente tem muita coisa pra falar. Mas o meu convite para entrevistar a Sueli foi para inspirar um pouquinho vocês, para deixar um pouco dessa experiência de vida, ficar fervendo um pouquinho na cabeça de vocês, para de repente vocês estão aí enterrando algum sonho, desistindo, ouvindo não e cansando, né? Desiste não. É isso. Até o próximo Não Foi Sorte. Beijo.